Bem-vindos ao canal O Mundo Dentro da Minha Cabeça. No vídeo de hoje, eu quero trazer o canal um pouco para a modernidade. Eu costumo falar muito das coisas do passado, mas hoje vamos falar de uma coisa atual, não é? E essa coisa que eu quero falar é porque eu sou grande fã de filmes de terror e eu quero falar de um filme novo e compará-lo com o livro de certa feita, de certa forma, que é o filme do Frankenstein. O filme do Frankenstein é dirigido por Guillermo del Toro, com Oscar Isaac, Jacob Elord e Mia Goth no elenco, lançado esse mês, recentemente, pela Netflix. O vídeo está sendo gravado no dia 13 de 11 de 2025, para referência. Eu quero dizer como foi meu contato com este filme, fazer um breve comentário, minhas primeiras impressões sobre o filme que eu achei, e também comparar com conto, né, o livro, o romance da Mary Shelley, contar um pouco das curiosidades dos filmes e também do livro. A Mary Shelley publicou Frankenstein em 1818. É um romance gótico, um dos primeiros romances góticos que nós temos. Mary Shelley era uma mulher muito privilegiada, foi por isso que ela conseguiu publicar um livro de tamanho escopo em 1818. Ela era de uma família super benquista. O pai dela era William Goldwyn, filósofo, jurista, e a mãe dela era a grande feminista Mary Wollstonecraft, que foi uma das primeiras mulheres a defender o direito natural de liberdade da mulher em face da sociedade predominantemente dominada por homens. Ela também era amiga de Lord Byron, o grande poeta inglês, e casada com um outro grande poeta inglês, o Percy Shelley. Então ela nasceu num ambiente propício para o desenvolvimento da escrita, porque seus pais eram escritores, seu marido era poeta e seu melhor amigo era poeta. Mary também viajava muito. Ela era inglesa de nascimento, mas viajava por toda a Europa. E numa dessas viagens, ela foi viajar para a Suíça e se deu com o castelo de Frankenstein, um velho aristocrata suíço, né, da época. E ela ficou com aquele nome na cabeça. Num belo dia, Lord Byron gostava de competições, gostava de brincadeiras, e decidiu ele, o Percy Shelley e a Mary Shelley, junto com outros amigos, competirem, né, quem escreveria, né, a melhor história de terror, a mais assustadora. Como sabemos, a mais assustadora e que provavelmente ganhou o concurso foi a que restou, né? Foi a de Frankenstein, que foi a que Mary Shelley que escreveu. Ainda assim, ainda sendo uma mulher de posses, uma mulher, né, de família nobre, ela ainda escreveu, né, e publicou essa edição de 1818 de Frankenstein sobre o título anônimo, não querendo mostrar que era uma mulher. O nome Mary Shelley só apareceu no livro na segunda edição, incentivada pelo seu marido, foi que ela colocou o seu nome no livro. A história de Frankenstein é muito representada, muito conhecida, mas para quem não conhece, aí vai um resumo. Frankenstein é o sobrenome da família de Victor Frankenstein, personagem central da obra, que sempre gostou muito de ciência, foi afeiçoado à ciência e descobertas. E uma das grandes coisas que movia ele para a ciência era descobrir o segredo da vida, né? O que dá ânimo ao corpo, ânimo à alma, né? O que faz o corpo ser vivo. Durante várias experiências, de uma maneira bem ambígua, ele descobre um artifício, um mecanismo que nos filmes é a eletricidade, né? Mas no romance é um mecanismo que não fica claro qual é, que dá vida a corpos inanimados, a corpos mortos.
Ele perde sua mãe muito cedo, seu pai é muito rígido e movido por querer ter, né, o seu nome reconhecido no mundo das ciências e dar orgulho ao seu pai e ser um homem, né, de posses, ser um homem reconhecido pela sua inteligência, Frankenstein, Victor Frankenstein, começa a procurar nos cemitérios e nos lugares onde os mortos são descartados, pedaços de carne, pedaços de membro. Ele leva para seu laboratório e, com a ajuda de um amigo, né, cria uma criatura, né, que não tem nome. No livro é referenciado somente como uma criatura, mas no filme, também modificando um pouco a narrativa do livro, ela é referenciada como Frankenstein. Então, a criatura, né, nasce dessa composição química que Frankenstein descobre, só que Frankenstein se arrepende ao ver o quão grotesca e feia e nojenta ela parece ser para ele. E se arrepende de ter criado um monstro, segundo ele. E o abandona. E vai, né, viver a sua vida fazendo outros experimentos e outras coisas da ciência e abandona a sua criação e nunca mais tenta se envolver com a criação da vida. A criatura se vê abandonada, ela não fala, não se comunica, ela se movimenta e pensa, né? Aprende a falar ouvindo as pessoas, aprende a escrever vendo uma família ao longe, que aí ele faz amizade com um membro cego da família, que é o patriarca, mas o resto da família o expulsa do local porque ele é muito feio. E ele tenta salvar uma criança e também é atacado pelo pai da criança por pensar que ele estava atacando a criança. Daí ele começa a descobrir os preconceitos da sociedade. E aí é que o livro discorre sobre um dos seus grandes temas, que é que a humanidade tem medo daquilo que é diferente. A humanidade sempre vai ter medo daquilo que é diferente. Mesmo o Frankenstein, né, a criatura nesse caso, não representando perigo nenhum, porque ela nasce, como diria o filósofo Rousseau, ela nasce pura. Ela não sabe o que é o bem e o mal, ela não foi ensinada a nada. Ela só aprendeu a ler e escrever com o senhor cego. E ela é chocada com maus tratos logo de cara, não fazendo nada de ruim para aquelas pessoas, ele é maltratado só pela sua aparência. Então ele descobre que existe o bem e o mal. O bem que fizeram com ele o senhor cego, mas ele põe em dúvida o senhor cego. Ele diz: será que se o senhor cego me enxergasse, ele seria tão bom como foi? Ou só porque ele é cego, ele não viu o meu rosto, não viu o meu corpo, ele seria ruim, seria mal como todos os outros? Daí ele pensa que a sociedade é má. E daí ele se comporta, ele pensa que já que estão me tratando mal, vou apenas me defender e rebater esses ataques. Daí ele se defende, mata algumas pessoas. Depois tem curiosidade em descobrir, né, onde está seu criador. E como ele sabe ler, e agora falar o bom idioma, ele descobre que seu criador é Victor Frankenstein, né? E ele está na Suíça. Daí Frankenstein, a criatura, vai até onde está seu criador e pede para ele que lhe faça uma companheira, porque ele leu muitos livros enquanto estava aprendendo a ler e ele leu a Bíblia. Ele se considera Adão, o primeiro homem, e ele sabe que Adão tem a sua companheira, Eva. Então ele pede para Frankenstein fazer uma companheira igual a ele. Frankenstein entende o que o monstro diz e concorda de certo ponto em fazer.
Aí tem outro amigo que ele tenta chamar novamente, um outro amigo da faculdade, e eles começam a fazer esta mulher. Só que, assim como Frankenstein, a criatura que ele criou antigamente, a mulher também é muito feia, muito horrorosa. E ele não, o doutor, né, Victor, não quer que a criatura se reproduza, não quer que tenha mais Frankensteins no mundo e se arrepende novamente e acaba desfazendo a criatura, queimando-a. Então Frankenstein, né, a criatura, descobre o que o seu criador fez com a sua mulher e mata o amigo de Frankenstein, né, de Victor, e jura vingança contra Victor no dia do seu casamento. Victor não acredita, né, porque ele é muito antissocial, mas ele acaba se apaixonando por uma mulher. Vai se casar com ela daqui a alguns anos. E no dia do casamento, acontece que o monstro cumpre a sua promessa. E ataca o casamento e acaba matando o irmão de Frankenstein, de Victor, né, William, e a sua esposa. Frankenstein, irado, caça o monstro por toda a Suíça, no gelo, até o Ártico, onde ele é atacado pelo monstro e deixado para morrer, encontrado por os marujos de um navio pesqueiro e levado para bordo, onde ele conta a sua história para o capitão do navio e falece. E Frankenstein vai atrás de seu criador novamente, descobre que ele morreu, daí ele se arrepende de tudo que fez e diz que vai se queimar numa fogueira. E dali ele parte e o livro se encerra. Bom, eu contei a história do livro, não faz mal ter spoilers do livro, porque ele foi lançado em 1818 e várias adaptações já exploram essa história de maneira e maneira. Mas como o filme de Guillermo del Toro explora essa história? Bom, uma coisa que se tem que destacar do filme do Guillermo del Toro é a sua apresentação visual. É um filme belíssimo, de fotografia belíssima e, na minha humilde opinião, deve ser destacado, deve concorrer ao Oscar de melhor efeito visual, ao menos. Para mim, Frankenstein, já adiantando a conclusão da minha avaliação, é um dos melhores filmes deste ano, que é um fraco ano para as produções cinematográficas. Acredito que O Agente Secreto, do Wagner Moura, seja um bom filme. Frankenstein, Uma Batalha Após a Outra, e eu acho que só esses três filmes me interessaram esse ano de 2025 comparado com o ano de 2024, que eu me interessei por muito mais filmes. E para mim ele é a adaptação favorita dessas histórias de grandes monstros, porque nós já tivemos várias, né? Uma das mais famosas, de Frankenstein pelo menos, é o Reanimator, que eu indiquei no vídeo anterior de Halloween, e também os filmes de Boris Karloff e que o Peter Cushing faz com o Vincent Price, né, de Frankenstein. Só que de maneira fiel ao livro, que chega a tocar os mesmos temas de preconceito, aceitação do diferente, o que é a vida e o que é a morte, e perdão também. Eu acho que o filme do Guillermo del Toro é o que mais se aproxima, porque ele segue fielmente o livro, muda algumas coisas, por exemplo, o relacionamento do Victor com as mulheres e também do Frankenstein com as mulheres, a relação dele com a mãe, do Victor com a mãe e com o pai é diferente do livro do que no filme. Também a participação da Mia Goth como esposa do irmão do Frankenstein, William, é um pouco diferente. Ela não existe no livro, mas acredito que, guardadas as devidas proporções para uma espécie de dramatização na tela, o filme do Frankenstein do Guillermo del Toro segue muito bem a estrutura do livro, respeita a obra e põe na mesa as mesmas discussões filosóficas e existenciais que o livro tenta colocar. Claro, tudo isso envelopado em uma bela fotografia, belos efeitos visuais,
as criaturas são bem feitas. A única reclamação que eu tenho desse filme é que o Jacob Elordi, né, Jacob Elordi, é muito bonito para ser o Frankenstein. Eu soube, não assisti ainda, que ele fez o Elvis Presley no filme da Priscila. Ele é um novo galã de Hollywood que está surgindo. Só que a caracterização do monstro me decepcionou um pouco, principalmente vindo de um cineasta que a gente conhece muito bem por gostar de lidar com criaturas grotescas, né? Com criaturas diferentes. Você vê ali por baixo do Frankenstein que o ator é o Jacob Elordi e que ele é muito bonito. Mesmo tentando enfeiar ele ainda parece uma pessoa comum. Não sei se isso é proposital para uma outra discussão filosófica de que todos nós somos humanos, dentro de nós somos os mesmos, e depende do ponto de vista, mas eu acho que a caracterização do Frankenstein, desde a icônica do Boris Karloff até essa, é uma das mais fracas. Tirando isso, a caracterização do monstro, a caracterização do doutor Victor Frankenstein está muito boa, a atuação está muito boa. A do Jacob Elordi, apesar do visual, também está muito boa. E também achei um pouco fora de tom a inserção ali da Mia Goth como esposa do irmão, né, do Victor Frankenstein, o jeito que ela se apaixona pelo monstro. Entendo, mas ficou um pouco fora. Mas ela, mesmo um pouco fora, mesmo um pouco estranha, ela é importante para a trama, porque ela é uma personagem que vê, a primeira personagem que vê o Victor Frankenstein, né, como ser humano, e também a criatura como ser humano, né, e acaba ali se envolvendo romanticamente, entre aspas, com a criatura. Fora isso, é um bom filme, é um filme que respeita a obra original e deve ser assistido por todos, né? Comparado com os outros demais filmes que a gente teve, Peter Cushing, Boris Karloff, é o melhor filme de Frankenstein, assim como eu julgo que o melhor filme de Nosferatu, né, de Drácula, é o filme do Robert Eggers. Eu julgo que esta nova adaptação do Guillermo del Toro de Frankenstein, para mim, é a obra definitiva do monstro. Não é a mais clássica, mas é a definitiva, é a que respeita mais o bojo da obra original, porque nos outros filmes tinha muita pataquada, tinha pouco a respeito à obra original. Eu acho que este filme de Frankenstein é o top 1. Logo depois ficaria então os filmes do Peter Cushing com o Vincent Price da Hammer Films e depois o do Boris Karloff. Então é isso. Eu recomendo você que gosta de filme de terror, porque é uma mistura, né? O filme do Frankenstein agora é uma mistura de ficção científica, porque tem um lado científico da coisa, e terror. Muito mais ficção científica do que terror. Eu não tomei susto vendo Frankenstein. Frankenstein não é uma história de tomar sustos, nunca foi. Os filmes fizeram Frankenstein se tornar uma franquia de terror. Frankenstein é um drama, é uma tragédia shakespeariana de pai e filho. Um filho que não é reconhecido pelo pai, que não tem nem nome. Frankenstein é uma tragédia, não era para ser uma história de terror. Eu sei que foi criada numa competição de histórias de terror, tem uma criatura, mas na minha leitura Frankenstein não é uma obra de terror. Tem elementos de terror para contar sua história, mas no fundo é uma tragédia, como se fosse as tragédias de Shakespeare, né? E é isso a minha análise do livro e do filme. Frankenstein é muito mais uma tragédia do que uma obra de terror comum que a gente tem, clássica, que é para dar susto. Acho que os filmes fizeram muito mais a imagem do terror sobressair da imagem da tragédia. Acredito também que depois, nas outras revisões, a própria Mary Shelley
fala sobre isso, que Frankenstein é sobre a tragédia humana. Tanto é que tem o subtítulo O Prometheus Moderno. É uma tragédia humana, é uma tragédia de uma pessoa não reconhecida, muito mais do que uma história de terror. É um romance gótico com elementos de terror, mas muito mais trágico do que assustador. Se você gostou do vídeo de hoje, então, dessa pequena análise do filme, eu recomendo que você se inscreva no canal. Agradeço a tua audiência até aqui. Estou preparando diversos outros vídeos. Esse foi um vídeo mais curto, realmente um vídeo que eu senti que eu teria que fazer, porque o filme e o livro Frankenstein, eu gosto bastante do livro em si, e o filme também é muito bom. É um livro que eu senti fazer meio do nada, não é roteirizado, não estou com um roteiro na minha frente lendo ou consultando, veio da minha cabeça. E logo mais teremos vídeos roteirizados, teremos outros vídeos. No final de semana deve sair mais um sobre um anime que estou com vontade de fazer um vídeo também, mas este é um vídeo mais roteirizado. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar com seus amigos o vídeo. E eu te vejo na próxima viagem. Tchau.